Então, amados, conclusão já foi. Apelo, né? Já estou antecipando aqui, né? Já falei o apelo, né? O apelo é o convite do pregador para que seus ouvintes se manifestem publicamente sobre o sermão que ouviram. Então, o apelo é uma palavra para levar as pessoas a uma tomada de decisão. Se o sermão for evangelístico, né? Se o sermão ele for, por exemplo, uma célula, normalmente a maioria das vezes é evangelístico, né? Tem células que às vezes Deus não tem visitante, Deus usa a gente para dar uma palavra de consolidação. Né? Acontece muito quando eu vou lá na célula dos homens, né? Que aí eu acho que eu estou carregando a unção apostólica, aí eu sempre levo uma mensagem de consolidação. Amém? Agora, se é uma palavra evangelística, tem visitante, normalmente, né, no apelo, eu não posso esquecer de levar as pessoas a aceitar Jesus, de convidar elas para entregar a vida para Jesus, de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ok? Isso a gente não pode esquecer. Não pode esquecer mesmo, tá? Porque a gente não sabe se vai ter uma segunda chance, né? Então a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Conselhos práticos aos pregadores. Então, alguns conselhos práticos aqui para os pregadores. Primeiro, seja sincero e verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus ama a verdade no íntimo. Está lá no Salmo 51. Deus é um Deus veraz. Deus é um Deus que ama a verdade e que abomina a mentira, né? Todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo de enxofre, diz lá em Apocalipse. Então Deus é o Deus da verdade, né? Jesus, quando falava, ele dizia, em verdade vos digo. Então, as pessoas não são burras, as pessoas não são trouxas. Elas sabem quando a gente está falando a verdade. Uma pessoa, quando fala a verdade, normalmente ela não tem dificuldade de olhar no olho, com exceção quando é autista, né? Que autista não consegue olhar no olho. Mas, tirando o autismo, uma pessoa que, quando ela tem dificuldade de olhar no teu olho, quando ela fica meio que dispersa, isso pode ser um sinal do que o que a pessoa está falando não é verdade, né? Então, dependendo de como que a pessoa fala, o jeito que ela fala, até a autoridade que Deus confere para a pessoa, porque tem pessoas que a gente percebe que Deus está dando autoridade para aquela pessoa. A autoridade ela vem do autor, ela vem de Deus. E tem outras que não têm tanta autoridade quando estão falando. E normalmente pode acontecer dessa pessoa que não tem autoridade, ela não está falando uma verdade. E aí ela não vai ter autoridade mesmo, porque Deus não vai dar autoridade para quem está mentindo, ou para quem está fingindo, ou para quem está fazendo um teatro, né? Tem pregadores que fazem um teatro. As pessoas percebem. E as pessoas sabem. As pessoas não são bobas. Elas sabem quando aquilo é um teatro, ou se a pessoa está falando algo que é verdadeiro, que ela vive aquilo que ela está falando, ela no mínimo ela se esforça para praticar aquilo que ela está ensinando, né? A palavra sincero vem do latim sincera. É sincera, né? No passado, vocês que estão aqui na terra da cerâmica, né? No passado, era muito comum, na época de Jesus, eles comercializarem vasos. Não eram vasos de porcelana, de barro, como tem aqui em Canelinha. Eram vasos, né? Com outros materiais, até mais nobres, né? E haviam vasos que eles eram vasos de segunda mão. Ele tinha umas imperfeiçõezinhas, tinha uma rachadurinha ali muito simples. Aí o que o oleiro fazia? Ele pegava e passava um pouquinho de cera naquela rachadurinha, porque o vaso estava todo prontinho ali, era um vaso top, mas tinha uma pequena rachadurinha. Então ele ia lá e tapava aquele buraquinho com cera. Então aquele era um vaso com cera, então um vaso de menor valor. Quando ele ia para o comércio, vendia, mas vendia mais barato. Por quê? Porque ele tinha uma imperfeição. E os vasos que não tinham imperfeição nenhuma, que estava perfeito, era sem cera. Então quando você vê a palavra sincero, vem de sincera, ou seja, aquilo que é completo, aquilo que é perfeito, não tem emenda, não tem colinha, entendeu? Não tem ajustezinho, ele já vem perfeito. Então Deus é um Deus da sinceridade e da verdade. O pregador precisa ser sincero e verdadeiro.
Ok? Conheça a língua portuguesa. É claro que é bom, só abrir um parênteses aqui, né? Nem tudo que nem tudo que você gostaria de falar precisa ser dito, né? Às vezes tem coisas que não precisa dizer, né? Ah, eu estou mentindo? Não, eu não estou mentindo. Eu simplesmente eu não preciso falar tudo. Tem coisas que até o próprio povo não tem, dependendo do perfil do povo, não tem estrutura para ouvir, né? Tem até você às vezes vai contar um exemplo pessoal seu, da época que você nem era convertido ainda, que você cometeu tal pecado, uma barbaridade lá, enfim, você era adúltero ou não sei o que lá, né? E dependendo do público que você vai falar, na ocasião que você vai falar, aquilo, em vez de contribuir, vai prejudicar. Então é melhor não falar. Tem coisas que... Então tem que saber para quem eu estou falando, quando eu estou falando, quem é o público. Então nem tudo precisa ser dito. Isso não é mentir. Isso é simplesmente omitir uma coisa que aquele público em específico não está preparado para ouvir. Conheça a língua portuguesa. Conheça a língua portuguesa. Todo bom orador conhece ou pelo menos tem boa familiaridade com a sua língua, idioma. Saber falar corretamente ajuda muito no esclarecimento daquilo que se busca, provar através de um sermão. Uma boa oratória credibiliza a habilidade do pregador em confirmar as verdades que estão sendo ditas. Se um pregador conhece bem a sua língua, então conclui-se que ele também tem habilidade para interpretar, explanar e afirmar conceitos. Saber falar corretamente também evita interpretações equivocadas daquilo que foi dito. Por essas e outras razões que poderiam ser acrescentadas, é que se propõe esse cuidado aos pregadores. Ainda bem que hoje a gente tem o Google, né? É tão fácil. Mas Eu vou escrever alguma coisa na pregação. Eu digo, meu Deus, eu não sei como é que se escreve essa palavra. Eu digo, meu Deus, o que quer dizer isso? Aí eu vou pro Google. Por isso que eu levo 3 dias para fazer uma palavra. Tu não tens esse problema, né, meu filho? não, a gente... Conhece bem, né? A gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo, ninguém mas nunca tu sabe fez uma tudo. faculdade, conhece. Agora, uma coisa importante, quem tem o hábito da leitura, né? Quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece. Só que uma coisa, né? Todo mundo que está lendo um livro, que quando aparece uma palavra que você ainda não conhece, o correto que é fazer? Já vai olhar no dicionário. Tem Mas gente, não tem mais dicionário tem hoje gente em que dia, né? tem no Google. Tem no No Google. Google, pois é por isso que eu vou no Tem no Google. Google. Mas tem gente ainda que tem um dicionário de papel em casa, né? Ah, mas Hoje o Google é mais nosso prático, instituto. né? Tem o Wikipédia, né? Wikipédia é o dicionário online mais usado até hoje, né? Então, é importante conhecer a língua portuguesa, né? Porque vai que você está lá lendo Eclesiastes 12, né? Lembra-te, mancebo, nos dias... Lembra-te, mancebo? O que é isso, meu Deus? Aí o cara não sabe que mancebo na língua portuguesa é jovem, né? Então aí o cara fica viajando na maionese. Então, Mancebo, eu nem sabia. tem versões... Mancebo é jovem. Sim, versões bíblicas na língua portuguesa, dependendo da tradução, aparece a palavra mancebo, né? Mancebo é jovem. Como a minha Bíblia é linguagem de hoje, então... Hoje a maioria jovem. já estão usando versões mais atualizadas, né? Que nem aparece mais essa tem mais palavra, isso. mas em algumas versões antigas. Olha, eu já achava que mancebo era velho. Acho que refere-se também a alguma coisa assim que fazem mais, né? As filhas novas, alguma coisa assim também. Oi? Mancebo. Como? Também se refere também aos animais novos, né? Acho que é alguma coisa... Provavelmente, tá, né? Animais novos também, provavelmente. Está ligado à juventude, né? Os velhos, por exemplo, é muito comum a gente ver na Bíblia a palavra cãs, né? As vossas cãs. Cãs está falando de cabelo branco, né? Pessoa que já está com cabelo branco. Cãs. Cães, para mim, é aquilo que está lá nas obras da carne, não? Não, cãos é uma coisa. Cãs
é outra. Cãs é cabelo branco, né? As vossas cãs, né? Os seus cães. Não Tem? sabia, vai de idoso mesmo e velho mesmo. Né? Uma outra. Aqui já é curiosidade bíblica, né? Quando você vê nos Salmos, né, a palavra selá, selá é uma pausa. Que como salmo é uma música, né? Toda música tem as pausas, né? Então quando você vê selá, é uma pausa para reflexão. Uma música tem pausas, né? Então conhecer a língua portuguesa vai ajudar bastante, assim como uma boa dicção também é importante, né? Conheça técnicas específicas de comunicação. Ao comunicar uma mensagem, o pregador precisa estar atento a alguns fatores técnicos que ajudam muito na boa comunicação. Saber estar com uma roupa adequada, né? Ter uma voz, estar com um aspecto de boa saúde bucal, ter uma boa dicção, acabei de falar, antecipei. Saber usar o microfone, né? O correto é 3 dedos de distância da boca, no mínimo, né? No mínimo. Se expressar com gestos são alguns ingredientes importantes a serem dominados por um bom pregador. Então, tudo isso aqui são dicas, né? Ter uma boa roupa. Né? Imagina você ir pregar, dependendo do local que você vai num lugar importante, né? Sei Vai lá. de tênis, né? Aí vai. Não, tênis até não. Hoje em dia o tênis está... Tênis hoje em dia, né? os empresários hoje usam tênis até em evento chique, esporte chique, é comum. O dono da empresa que eu trabalho, ele que palestra nos treinamentos, ele vai sempre de tênis. Até fazer propaganda do tênis da empresa dele, né? Então isso não quer dizer. É tido, né? Não vai, enfim, né? Uma boa entonação, variação de voz, aspecto, saber usar o microfone, Escovar. fazer gestos, né? Já pensou falar, for orar por uma pessoa? Eu não vi mais. O que a gente compra para colocar assim quando a gente fica muito. Que a gente faz jejum, né? Aí não comeu, aí fica assim um gosto amargo na boca, né? Tem na farmácia tem aqueles sprayzinho de Pois própolis, é, né? isso aí. O própolis. Ai, não. Eu gosto de spray de Eu tenho em própolis. casa esse. Própolis. É o spray de própolis, só dá uma xiringadinha. Própolis. Própolis. Eu tenho Aí, esse. só que tem o própolis com mel, né? Esse que aí que é docinho, né? Porque só o própolis seco, ele é amargo, né? Eu tenho própolis com É mel. própolis com mel. Ponto 4. Não se esqueça da vida devocional. Ter um bom domínio de tudo que vem sendo tratado nessa lição é muito importante, mas não substitui a inspiração divina. Oração e leitura bíblica são ferramentas poderosas que lançam alicerces seguros na vida do pregador e lhe asseguram confiança na hora de falar das verdades divinas experimentadas na sua devoção diária. Então, é aquela... Aqui eu quero dar um parênteses de Pode quando falar. eu fiz a minha escola de líderes. Sim, pode falar. Foi o teu sogro que deu para mim, né? Seu Moacir. Ele falou que a gente tem que ler mais ou menos um texto para que venha inspiração, mais ou menos umas 5, 6 vezes, até 10 vezes. Porque quanto mais tu lê, porque é lógico que primeiro você ora, né? Primeiro você ora para Deus te dar o texto, não é verdade? Sem oração, Deus não vai te dar o texto para te ministrar. Depois da oração, tu vai ler o texto e quanto mais tu lê, mais Deus o Espírito vai te inspirar. Porque quanto mais tu lê, mais tu tens a revelação, não é verdade? A apóstola Adriana também já falou isso para a gente. Quanto mais a gente lê, a gente vai pregar, a gente precisa ler bastante para Deus dar as revelações. Porque vamos supor assim, lá no começo, quando eu li o Salmo 23, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Teve um dia que eu li o Salmo 23 10 vezes. Fui fazer igual o Moacir falou. Uhum. E aí me veio uma inspiração sobrenatural.
que hoje eu pratico isso e dá certo. Entendeu? Eu entendo isso daí, é quase uma meditação, porque quando eu leio uma vez, leio duas, leio três, cada vez que eu ler, se eu estiver conectado com o Espírito Santo, Sim, ele cada vai vez revelar. ele vai mostrar alguma coisa nova, cada vez, né? Cada vez ele vai mostrar, né? Porque se eu estou conectado com ele, é tremendo, né? Ele vai descortinar as entrelinhas de cada versículo, né? Então, se é um texto muito comprido, se prepara, né? Que essa mensagem vai dar o esboço. Porque quando a vida inteira eu fiquei falando para Deus de João 15, 7. Se a tua palavra estiver no meu coração e se eu estiver Conectado a ele, conectado a ti, tudo que nós tudo que pedimos. pedires eu faço. Mas aí, como que Deus ia me dar? Se eu achava que eu estava, mas eu não estava? Por quê? Porque eu achava que Ele ia me dar as coisas enquanto que eu era imatura. Deus não dá nada para quem não está maduro. Aí é que tá, né? Porque aí Ele pode até dar, mas Ele conhece, mas a pessoa pode se desviar. Então, quando Ele tem um propósito na vida da pessoa, primeiro Ele tem que... É aquela música daquele. Agora, hoje eu entendo esse versículo. Mas eu brigava com Deus. Mas como, Senhor? Se eu faço, e por que tu não me dá? Aquela música do Delino Marçal, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Esse louvor é lindo, né, gente? Porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Então, e que tudo é formoso ao seu tempo, né? Então, se não chegou o tempo para Deus me entregar algumas coisas, eu acredito assim, né? Que nem toda a fé do mundo vai mudar a ideia de Deus, né? Paulo orou a Deus 3 vezes, pedindo para Deus afastar um espinho na carne. Será que Paulo não tinha fé? Se Paulo não tinha fé, então mais ninguém tinha. Ele orou 3 vezes, Deus afasta de mim o espinho na carne. O que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Então tem orações que Deus responde com não. Estou quase entendendo que o meu espinho na carne é a graça. Então tem as nossas orações, ela tem 3 respostas de Deus. Tem o sim, tem o não e tem o espera. Às vezes Deus vai te dizer sim, às vezes Deus vai dizer não. É que nem um pai não diz sim para o filho, para tudo, né? E tem hora que Deus vai dizer espera, o momento não é agora ainda. Então, ok? Agora, para não fugir muito foco aqui, né? O item aqui, só para não perder o fio da meada. Deixa eu perguntar. Sim, pode falar. O espinho na carne de Paulo, por que alguém acha que era uma enfermidade nos olhos? Uma enfermidade nos olhos, né? Porque lá, acho que é em Gálatas que tem um texto que fala que ele, da dificuldade da visão dele, que ele não estava enxergando direito. Tem. Não sei se eu vou conseguir achar aqui rapidinho agora. Eu já vi alguém dizer. Se eu vou conseguir achar aqui rapidinho. Mas. Gálatas 4,14. Gálatas 4,14. Gálatas 4, do 13 e 14. Gálatas 4. É antes de Efésios. Ele está aqui. 4,14. É do 13 em diante, né? Gálatas 4, 13 vai dizer assim: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Né? Então aqui ele fala de uma enfermidade na carne, né? Na minha aqui diz uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo
contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde é que fala de olho aqui? Talvez não seja esse versículo, né? Mas eu sei, ou pelo menos eu já li alguma vez. Ah, está aqui embaixo. Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios Isso, olhos está aqui na sequência. para me dar. Isso, É exatamente. verdade, olha só. Tá vendo como eu já li isso aqui várias vezes? Eu não entendi. Naquela época provavelmente não existia óculos ainda, né? Então Oi? Ele Já fala, tinha? É? Ele fala que as pessoas, né, poderiam arrancar os olhos, né, se eles pudessem, eles, né? Mas não que vocês iam arrancar os olhos de vocês. Então, baseado nesse texto aqui, né? Baseado nesse texto, muitos pregadores acreditam que o espinho na carne de Paulo é que ele era alguém que era usado por Deus para curar a enfermidade de um monte de gente, mas ele mesmo não conseguia curar. Então isso é uma humilhação, né? Por quê? Porque você é usado para orar pelos outros e acontece na vida dos outros, mas na sua não acontece. Então isso é uma auto-humilhação, né? Porque dá uma impressão que a sua fé não é suficiente para curar a si mesmo ou o seu problema pessoal, né? Por isso, alguns acreditam que esse era o espinho na carne de Paulo. Ok? Mas só aqui para não fugir o contexto aqui, a gente já está encerrando, né? O tema principal aqui, não se esqueça da vida devocional. O que é a vida devocional? É uma vida diária com Deus, né? É aquilo que a gente ensina lá no encontro, oração como estilo de vida. É ter uma vida, andar com Deus, né? Como Abraão andou com Deus, Enoque andou com Deus. É estar o tempo todo em comunhão com Deus, tirar um tempo para meditar na Bíblia, passar horas, passar tempo com Deus, né? E é essa minha vida diária de devocional com Deus, ela que vai me habilitar e que vai me dar autoridade para me empregar. Porque imagina que catástrofe que seria alguém que não anda com Deus, não tem vida devocional com Deus, não ora, não lê a Bíblia, aí simplesmente ele é convidado para pregar em algum lugar. Ele vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Vai pregar a pregação dos outros, né? Então, eu tenho que ter a minha vida devocional com Deus, eu tenho que ter as minhas experiências, né? Senão eu vou ficar contando a experiência do outro, o testemunho do outro, e vou pregar até o que o outro está pregando. Né? Então, cada um de nós tem que buscar na fonte, né? E o véu do templo já se rasgou, está disponível o acesso a Deus. Conclusão. A homilética contribui de forma significativa no cumprimento do ID. É a arte de pregar sermões, mas para desenvolver um bom sermão é necessário ter uma vida devocional, que é a fonte inspiradora de todo bom pregador da palavra. Que eu acabei de falar agora, né? A fonte inspiradora de todo bom pregador é ter uma vida devocional. Claro, queridos, né, que isso não nos impede também de ouvir mensagens de outros pregadores, né, dos nossos líderes, das pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, principalmente, né? E não nos impede, nós nem devemos deixar de ouvi-los, né? Precisamos ouvir sempre. Mas eu também tenho que ter a minha vida devocional, também tenho que ter as minhas experiências. Eu gosto Amém? de ouvir os discípulos pregarem. Para mim é uma lição bem forte. Os nossos aqui, eu gosto de ouvir eles Sim, pregar. claro, com certeza. Aprendo. Eu também. A gente aprende com todo mundo, né? Aprendo. A gente aprende com todo mundo. Não existe... não é por causa da... Eu, por exemplo... A Daiane fez uma ministração lá na minha célula que, olha, eu fiquei de cara. Eu realizo... Recebe aí, Daiane. Eu realizo lá na nossa igreja uma vez por ano, né, o Encontro das Águas, né, que é um encontro fechado que a gente faz durante 3 dias, uma vez por ano, onde eu convido 90% são filhos espirituais, filhos na fé, pessoas que eu tive uma participação na vida delas, né? E elas vêm para pregar e eu só sento para ouvir. Eu falo no último dia, quando está acabando o evento, eu dou uma palavra final.
Mas, claro, nas entrelinhas ali eu sempre vou apresentar alguém, eu faço a abertura, né? Então Deus sempre me dá uma palavrinha de abertura e tal. Aí eu dou ali umas pinceladas, mas os pregadores oficiais são eles. Eu fico só ouvindo, né? Então, porque a gente aprende com todo mundo, imagina se eu não vou aprender com, né? Todo mundo. É engraçado, né? O pastor Luiz Emílio, eu digo que é pastor, eu não chamo ele de apóstolo, não sei, parece que eu acho que o pastor é mais legal. O pastor Luiz Hermínio, ele ministrou, a minha cunhada, ela está fascinada, né? Porque o apóstolo Luiz Hermínio, ele falou assim, ó, que tem muitos que estão se alimentando, muitas pessoas, elas estão se alimentando muito, não é pessoas, é dentro da igreja, né? Ele prega para pastor, né? E eles não estão se nutrindo. A Nádia não esquece mais essa palavra. Eu vou ouvir com ela. Todo dia ela fala isso. Meu! Tem administração de sábado, eu acho, né? Eu tenho a administração dela. Ela botou para mim? Ela mandou Foi para mim? sábado, não foi? Foi, mas eu não ouvi toda não, eu só ouvi um pouco, porque eu ouço ele direto no Instagram, aquelas partes assim, eu amo, né? Ele, se dissesse assim para mim, uma referência para ti, para mim, é o Luiz Hermínio, Joyce Maia, Renê, aquela Edimeia, Williams. aquela Juíza também. Valnice. Não, a Valnice Milhomens é outra, né? A Valnice é intercessora, né? É pastora Tereza. Tereza. Pastora Tereza. Pastora Tereza, E de homens assim, para mim, é o apóstolo Renê, o Arão. Meu Deus, o Arão é Marcel. O Marcel. O Marcel é uma loucura, cara. Aquele homem, ele fez, tu nunca viste ele pregar, Cristian. Ele pregou em Porto Seguro. Pra gente, ele contou o testemunho da vida dele. Cara, o homem é uma loucura, aquele homem. O que ele passou quando ele era criança, o que eles perturbavam ele, aquele homem, se existe uma pessoa que eu acho que é o santo mesmo, aquele homem poderia ser. O apóstolo Renê sempre fala que ele é o santo homem de Deus. Para orar os dois juntos. Eles estão juntos no Egito, eles estão lá em Dubai. Hoje estão em Dubai. O Marcel está também. Eu não vi nada deles ainda lá. Estão todos lá em Dubai. Eles Djalma estão em Pinho, Dubai. o pastor Djalma Pinho. Mas eles não chegaram no Sinai ainda, né? O Sinai acho que já subiram ontem já, né? Quarta-feira.